E se te dissessem que a fé foi a força que moveu gerações inteiras contra a opressão racial? Que o Evangelho para muitos não foi um discurso de conforto, mas um grito de resistência? Prepare-se para descobrir como o cristianismo se tornou arma e refúgio na luta dos negros norte-americanos e dos latinos oprimidos. Neste vídeo vamos falar sobre um tema profundo e transformador: o papel do cristianismo na libertação dos povos marginalizados. Vamos percorrer a história de como a fé cristã inspirou movimentos de resistência e justiça social, especialmente entre os negros dos Estados Unidos e os latinos da América Latina. Uma jornada marcada por dor, esperança e ação. Durante séculos, o cristianismo foi usado tanto para justificar a escravidão quanto para combatê-la. Nos Estados Unidos, após a abolição, os negros ainda enfrentaram séculos de segregação, exclusão econômica e violência. Foi nesse cenário que surgiu uma nova forma de interpretar o Evangelho, um Evangelho que fala diretamente aos oprimidos. Na década de 1960, no auge da luta pelos direitos civis, o pastor batista Martin Luther King Jr. se destacou ao proclamar uma fé que exigia justiça. Para ele, o reino de Deus não era uma promessa distante, mas uma realidade que começa aqui, quando lutamos pela dignidade de todos. Foi também nesse período que surgiu James Cone, considerado o pai da teologia negra. Em suas obras, Cone afirmava que Deus está do lado dos pobres e dos negros, reinterpretando o cristianismo à luz da experiência afro-americana. Para ele, a cruz de Cristo se identifica com os corpos negros pendurados nas árvores do sul dos Estados Unidos da América. Mas essa leitura libertadora do Evangelho encontrou resistência. Muitos viam essa teologia como perigosa por unir fé e política, espiritualidade e transformação social. A mesma tensão foi vivida na América Latina, onde a pobreza extrema e a repressão militar geraram um movimento conhecido como Teologia da Libertação. Padres e teólogos como Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff passaram a proclamar um cristianismo voltado aos pobres, às periferias e aos camponeses esquecidos. Inspirados em textos bíblicos e na realidade concreta do povo latino, eles diziam: não se pode falar de Deus sem ouvir o clamor dos oprimidos. Naquela ocasião, a reflexão central desses movimentos era clara: o Evangelho é uma boa notícia, mas para quem? Para Cone, Gutierrez e tantos outros, só faz sentido falar de salvação se ela começa aqui e agora, com justiça, pão, terra e dignidade para todas as pessoas. Apesar das críticas e perseguições, inclusive do Vaticano, em alguns momentos, a teologia da libertação e sua vertente negra continuam vivas. Nos guetos urbanos dos Estados Unidos, em comunidades quilombolas no Brasil e nos rincões da América Latina, ainda hoje há cristãos que pregam com os pés no chão da realidade e os olhos voltados para o céu da esperança. Para eles, a fé não é alienação, é denúncia e anúncio, é espiritualidade que toca a pele, a fome e a luta. É o cristianismo das ruas, das favelas, das vozes abafadas e que, por isso mesmo, é profundamente vivo. Agora que você já conhece essa história de fé e resistência, que tal refletir sobre o seu papel? O cristianismo que transforma começa com pequenos gestos: acolher, escutar e agir. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar esse relato histórico da teologia da libertação, mas que também deve ser de esperança. Porque, como disse Martin Luther King Jr., a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E o Evangelho continua sendo, sim, a boa notícia, especialmente para aqueles que mais sofrem neste mundo.